Esse é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. O nosso assunto hoje, os 6 meses da lei anticorrupção. Vamos ver o que o pessoal em casa está opinando sobre o assunto. Vamos ver se a turma está otimista ou não. Gustavo Corrêa diz assim, ó, tem que haver mais rigor para fiscalizar empresas que cometem irregularidades em contratos públicos. Além disso, a preocupação deve ser constante também sobre a sonegação de impostos, crime muito comum entre várias empresas. Obrigado, Gustavo, pela participação. William Bach, a lei não tem nada a ser comemorado nesses seus primeiros 6 meses. Nada aconteceu, tudo continua igual. É preciso mudar a mentalidade de quem opera as empresas. O Luciano Schmidt diz assim, eu acredito mais na possibilidade de ela funcionar na prática nos próximos 6 anos. Honestamente, nem notei que a lei já estava em vigor. A turma está para baixo, né? Eu acho que é pouco tempo, né? Eu acho que é muito pouco tempo para nós fazermos uma análise do ponto de vista de uma legislação que tem menos de 6 meses de efetiva vigência prática, né? Muito embora já desde do ano passado, mais uma vacância de 180 dias. Eu acho que é muito pouco tempo e eu penso assim, Renato, que a grande, pelo menos se nós quisermos separar o debate na esfera judicial para a esfera administrativa, uma das grandes questões a serem discutidas é como é que os estados e, sobretudo, os municípios vão se preparar para tocar esses processos administrativos. Nós temos uma realidade de quase 6 mil municípios no Brasil e talvez menos de 10% deles tenham hoje o mínimo de condições de ter uma estrutura de uma procuradoria jurídica contínua, efetiva, contínua, e com o mínimo de manancial de servidores adequados. Como é que funciona, né? Então, nessas pequenas prefeituras? Tem estrutura para administrar o próprio município? O próprio município. Então, assim, eu acho que é uma grande questão como é que isso vai se estruturar. Do ponto de vista federal, é claro, nós temos a Controladoria Geral da União, um órgão forte, né, um órgão que tem condições técnicas em querendo fazer, em havendo vontade política, tem condições de fazer. Mas eu penso que o debate ele precisa ser trazido à tona para que a gente consiga amainar alguns excessos, talvez, da lei, para que a gente consiga dar efetividade prática à lei. Como nós conversávamos no intervalo aqui, nós temos uma sociedade de extremos paradoxos, né? Nós nos dizemos uma sociedade, mas ela é toda nuclearizada, ela é toda individualizada. Eu até brincava, né, no intervalo. Nós temos uma sociedade em que eu me considero um excelente motorista, mas vivo num trânsito caótico, né? Eu me considero uma pessoa entendidíssima de futebol, mas a minha seleção leva 7-1 na semifinal da Copa. Eu não conheço nenhum corrupto, não tenho amigos corruptos, mas vivo numa sociedade corrupta. Ou seja, algum problema tem aí. E não está comigo, né? E não está comigo. Ele nunca está comigo, né? O quintal do vizinho é que tem os seus problemas. Então, assim, é necessário nós, primeiro, termos clareza de que a corrupção, e aí eu concordo muito com o colega que representa as instituições empresariais, a corrupção é sistêmica no Brasil. Sem dúvida. Ou nós não encaramos, né, claramente essa verdade, que a corrupção não é um problema do sistema, a corrupção não é um resíduo do sistema, a corrupção hoje é o óleo do sistema. Ela que faz tocar a engrenagem que se coloca como pronta para nós. Então, ou nós batemos nessa realidade, claramente, ou então nós vamos ficar vivendo de faz de conta. Né? Eu escutei alguém perguntar para o Cortella mas o que é, ele estava falando sobre ética e tal, mas o que é certo e o que é errado? Aí ele respondeu assim, olha, eu vou falar de uma forma bem simples. Se você vai fazer algo e não pode contar para ninguém, tá errado. Claro, sem falar na questão do sigilo, das coisas pessoais, mas se você está cometendo algum ato que tem que ficar em segredo, tem algum problema? Dá para saber. Para então, analisar é de uma forma simples, né? Dá para saber o que é certo ou errado. Alguém que tem um amplo conhecimento, né? Claro. Enfim. Agora o seguinte, só uma dúvida aqui, não partindo da imprensa, nenhuma denúncia, dá para acreditar que as denúncias irão surgir assim ao natural? É isso que eu vou abordar agora, Renato. Assim, algumas preocupações que nos ocorrem, né? Primeiro, a qualidade das comissões que irão apreciar as denúncias. Pelo aquele elenco que eu já coloquei aqui de pessoas que podem denunciar, acho que sim, né? Principalmente a sociedade, né? Hoje, quem é o principal vigilância do meio ambiente? É o morador, é o vizinho, é o que está sendo teoricamente prejudicado.
A lei é a mesma coisa, né? Vai sempre ter alguém prejudicado no balcão, ouvindo aquela conversa, ou segundo, terceiro, quarto colocado na licitação. Tem bastante gente para fiscalizar. É só uma questão de tempo para impulsionar isso. Mas aí a minha preocupação, me preocupo muito em a justiça ser o máximo perfeita possível, né? Então, o máximo perfeito possível, quem vai julgar, quem são as comissões? Nem sempre terão capacidade jurídica para fazer isso. Por ser estáveis, necessariamente, não tem condição técnica para isso. Então, isso me preocupa um pouco, né? A fase judicial, passada essa fase, a judicialização, ou já antecipadamente na fase administrativa, ou depois na própria fase judicial, fala que o juiz pode dar o fechamento da empresa, o perdimento da empresa, não diz exatamente como, mas isso é muito grave. Perder a empresa, tirar a empresa do empresário. Isso não tem legislação no Brasil que trata desse assunto até agora. Porque uma pessoa, que é um juiz, não é um colegiado, não tiveram cuidado de dizer, numa decisão de segundo grau de colegiado, não, um juiz. Que cabe recurso e tal, mas o recurso pode não ter efeito suspensivo. E como é que funciona isso? Me causa preocupação esses detalhes, né? E de novo, né, vou repetir aqui que eu acho que a grande sacada disso tudo, né, o combate ao problema, é a implementação dos processos de compliance, né? O Departamento de Justiça americano, quem faz a vigilância muito de perto dessa legislação nos Estados Unidos, e isso tem lá já desde 77, temos aí já mais de 20 anos de legislação, fala muito o seguinte, em dois termos americanos que vão ser muito bem tropicalizados. Um é o tone from the top, é o que vem de cima, é o exemplo que tem que dar acima, o dono, o empresário, o gerente. Sim. Isso é fundamental, né? E segundo, é a red flags, que são as bandeiras vermelhas. No caso que todo mundo leu no jornal, vou citar porque todo mundo leu, no caso da Siemens. A Siemens, numa pesquisa rápida, que é o problema do metrô de São Paulo. A Siemens, numa pesquisa rápida, tu encontra sete, pesquisa rápida que eu fiz, 7 indícios de red flags. Já tem processo no Japão, na Alemanha, na França, pela mesma situação. Como é então que, na época, não tinha essa legislação ainda em São Paulo, não existia isso aqui ainda. Mas como é que o Estado permite que participe de uma licitação, e aí tem como não permitir por causa dessa lei, e vendo essas red flags, esses indícios de problemas, que já teve problema naquele sentido. Então, nós vamos ter que nos adaptar a isso. Essa legislação, essa é cópia da americana, ela não foi tropicalizada. Então, é muito importante entender isso, e os princípios que estão nessa legislação não são do Brasil, não são do civil law, e sim do anglo-saxão, do direito americano, do inglês. Sim. Então vamos ter um problema de interpretação aqui grande, que é importante a gente discutir sobre isso. Mais um. É importante. Então é fundamental que a gente perceba esses que parecem ser detalhes agora que serão o todo, né? Ok, vamos fazer o seguinte, Felipe, temos mais um intervalo, né? Então vamos para o intervalo e em instantes as considerações finais. Até já.